Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa das palestras mais, digamos, explosivas da história da filosofia. O Existencialismo é um Humanismo, de Jean-Paul Sartre. Foi um evento que prometia um debate intelectual e acabou em puro caos. Para a gente entender, vamos voltar no tempo. Imagina a cena. Paris, 1945. A Segunda Guerra Mundial tinha acabado de terminar. A cidade estava, assim, borbulhando. Era um caldeirão de novas ideias, debates fervorosos. É nesse cenário que Sartre sobe ao palco para dar uma palestra que entraria para a história. Só que olha, não foi uma palestra qualquer não. A multidão era tão gigantesca, tão caótica, que a coisa saiu do controle. Teve gente se acotovelando, empurra-empurra, até cadeiras quebradas. O próprio Sartre, no meio da confusão, achou que era um protesto contra ele. A pergunta que fica é: que tipo de ideia é essa que causa um alvoroço desses? É que o existencialismo não era só uma teoria, sabe? Ele estava literalmente no banco dos réus. E Sartre, bom, ele estava ali como o advogado de defesa. A filosofia do Sartre estava apanhando de todo lado. Comunistas, católicos, o público em geral. Parecia que todo mundo tinha um problema com as ideias dele. Mas afinal, quais eram as acusações? E olha, as acusações não eram brincadeira. Os comunistas diziam que era uma filosofia que deixava as pessoas paralisadas, no puro desespero. Os católicos acusavam Sartre de focar só no lado feio e sujo da vida, ignorando o que há de bom. E muita gente achava que, se não existem valores prontos, então o existencialismo era um convite para o caos moral, para o vale tudo. Então, como é que o Sartre responde a tudo isso? Ele começa com uma única ideia. Mas que ideia? Uma que vira de ponta cabeça séculos de pensamento filosófico. É o pilar de tudo. A existência precede a essência. Para explicar isso, Sartre usa uma analogia genial. Pensa num objeto simples, um corta-papel. Um artesão primeiro tem a ideia, o conceito do corta-papel, a essência dele na cabeça, e só depois ele constrói o objeto. Ou seja, a essência vem antes da existência. Com a gente, diz Sartre, é o exato oposto. Primeiro nós existimos, a gente simplesmente aparece no mundo. E só depois, através das nossas escolhas, das nossas ações, é que a gente vai definir quem somos, a nossa essência. E aí a gente chega no coração da coisa, o primeiro princípio do existencialismo. A gente não nasce com um manual de instruções, com um propósito já definido. Nós somos pura e simplesmente o resultado do que a gente faz de nós mesmos. A lógica do Sartre aqui é assim, implacável. Se não tem um grande arquiteto para ter um conceito de ser humano antes de nos criar, então como é que poderia existir uma natureza humana pronta? Nós somos um projeto em aberto, sem um rascunho inicial. Essa frase aqui, olha, ela resume tudo perfeitamente. A gente começa como nada, uma folha em branco. E a nossa total responsabilidade ir preenchendo essa folha com as nossas ações ao longo da vida. Ok, liberdade total. Parece ótimo, né? Mas essa liberdade toda vem com um peso. Um peso enorme. E as consequências são bem profundas e, às vezes, até assustadoras. É aqui que entra aquela famosa e paradoxal frase do Sartre. Condenado por quê? Porque a gente não pediu para nascer, né? Fomos simplesmente jogados no mundo. E livre, porque, uma vez aqui, a responsabilidade é toda nossa. Cada ato, cada escolha, sem desculpinha. Para Sartre, viver essa liberdade radical se traduz em 3 sentimentos: angústia, desamparo e desespero. Mas calma, não é no sentido negativo que a gente costuma pensar. É mais como a tomada de consciência da imensidão dessa responsabilidade que a gente carrega. E para a coisa não ficar só na teoria, Sartre conta um caso real, um dilema que um aluno dele enfrentou durante a ocupação nazista. É aqui que a filosofia encontra a vida real, de forma brutal. De um lado, a escolha era ir para a Inglaterra, se juntar à resistência francesa e lutar por uma causa maior, por milhões de pessoas. Uma causa nobre, grandiosa, mas, ao mesmo tempo, um pouco abstrata, né? A ação dele podia dar certo ou podia se perder no meio do caminho sem efeito nenhum. Do outro lado, a escolha era ficar com a mãe, que só tinha ele no mundo. O pai já tinha traído a família, o outro filho tinha morrido, a mãe vivia por ele. Ficar seria um ato concreto, imediato, com o resultado certo e tangível, trazer algum conforto para a pessoa que mais dependia dele. E aí que está o pulo do gato. O rapaz buscou ajuda nos livros, nas filosofias, na religião, mas nada dava uma resposta clara. A moral cristã diz: ame o próximo. Tá, mas quem é o próximo nesse caso? A mãe ou os companheiros de luta?
A moral kantiana diz para tratar os outros como um fim, nunca como um meio. Mas qualquer escolha trataria um dos lados como um meio. Ele estava completamente sozinho na decisão. Isso é o desamparo. E o conselho do Sartre foi, ao mesmo tempo, brutal e libertador. Ele disse basicamente: não existe uma resposta certa esperando por você. Você é livre. Escolha. Ou seja, invente. Ele não tinha que descobrir a resposta, ele tinha que criar a resposta. E ao escolher, ele daria valor àquela escolha. Ele era o único juiz. Ok, tendo tudo isso em mente, vamos voltar lá para o começo, para aquelas acusações. Como é que o Sartre defende uma filosofia que parece colocar um peso tão esmagador nas costas das pessoas? É aqui que vem a grande virada de chave do Sartre. A crítica mais comum é que sua filosofia pessimista leva à paralisia e ao desespero. Mas será que é isso mesmo? Muito pelo contrário. Pensa bem, se não dá para culpar o destino, se não tem uma natureza humana fixa, se não tem desculpa, o que sobra? Ação. Nós somos o que fazemos. Isso está longe de ser uma doutrina que deixa alguém parado. É um chamado, quase um grito para agir. E essa é a definição final do Sartre, que é brilhante: o existencialismo não é pessimista. É uma dureza otimista. Otimista por quê? Porque aposta todas as fichas no ser humano, na nossa capacidade de criar. E dura, porque exige que a gente assuma 100% da responsabilidade por quem a gente escolhe ser. No final das contas, o que Sartre está dizendo é que o pavor que essa filosofia causa nas pessoas não tem nada a ver com pessimismo. O medo de verdade é o medo da própria liberdade. A possibilidade, a obrigação de ter que escolher o próprio caminho, sem um mapa, sem garantia nenhuma, isso sim é o que realmente assusta. E tudo isso nos deixa com uma última pergunta, que não é mais do Sartre, mas é para cada um. Se a nossa essência não vem pronta, mas é construída a cada momento, a cada ação, a questão final não é sobre o que a filosofia diz, mas sobre o que se faz com essa liberdade. Se nós somos apenas o que fazemos, o que vamos fazer?